Hoje nós temos um momento especial onde nós associaremos a palestra e ao almoço a inauguração dos quadros dos presidentes de gestões anteriores. E é uma imensa satisfação poder fazê-lo. Nessa oportunidade também, eu gostaria de anunciar alguns convidados dos nossos acadêmicos. A nossa tertúlia é uma tertúlia que não se restringe aos membros da nossa academia apenas, mas aos membros da nossa academia e seus amigos, os convidados dos acadêmicos. E, portanto, é uma enorme satisfação apresentar hoje aqui os colegas que eu peço que se levantem ao serem nominados, de tal forma que possamos conhecê-los. O Nicandro Figueiredo, por favor, Nicandro Figueiredo, Caio Regis, a Dagmar Adriolo, o Nilson Michalani, filho de nosso querido Jorge Michalani, Dirk Kirchhoff, Dirk, muito bom tê-lo conosco, Paulo Augusto Lima Pontes, Paulinho, prazer tê-lo aqui, e Flávio Falopa. Nós temos hoje a presença de Marcelo de Paiva, que é assessor técnico do Ministério da Saúde, aqui representando o nosso ministro da Saúde, querido amigo, e Luiz Henrique Mandetta. Nessa oportunidade, nós também temos a irmã da nossa querida confrade, a presidente da Academia de Medicina de São Paulo, Luzia Fumagalli, por favor. E seus amigos Eliana Novaes Oliva e Neuza Girardi. Muitíssimo obrigado. Muito bom. Então, eu acho que nós podemos começar a nossa reunião com a inauguração dos quadros dos nossos presidentes de gestões anteriores. Eu gostaria de pedir para a Luzia Fumagalli e para o meu caríssimo Zé Roberto Baratella, para que viéssemos aqui à frente para descerrarmos esse quadro, que depois será levado à galeria dos presidentes da Academia de Medicina de São Paulo. Um minutinho só, daqui a pouquinho. Eu vou pedir para Marilene Mello falar em nome da nossa Ivone Capuano e para o Zé Roberto Baratella se manifestar logo a seguir, por favor. Então, eu tive a alegria e a honra de conviver com a doutora Ivone Capuano por muitos anos, primeiramente aqui na Academia de Medicina, que ela me convidou para ser a segunda secretária, depois concorremos a uma reeleição, perdemos honrosamente, e também no movimento Mulheres da Verdade, que é sediado no CIE, que a doutora Ivone era uma líder nata. Quer dizer, ela tinha a capacidade de aglutinar as pessoas e todos os projetos que ela lançava, ela conseguia obter sucesso, pensando sempre na qualidade de medicina, na melhor saúde aos pacientes e na mulher. Trabalhou muito sobre a violência da mulher, a favor da Lei da Maria da Penha, e também no movimento Mulheres da Verdade, ela foi uma incansável trabalhadora e conseguiram aprovar a lei da ficha limpa. Então, ela teve uma atuação
muito grande, tanto na política, como na saúde, como em tudo. Sempre alegre, sorridente. Tinha só um defeito, que a gente brigava, mas não adiantava nada, que ela tinha pressão alta, falava e a gente falava: você se internou, se tratou? Ah, deixa para lá, deixa para lá. Então, foi muito bom conviver com ela, e eu agradeço a irmã dela, que está cuidando dela muito carinhosamente, né? Ela está lúcida, mas perdeu a fala e perdeu os movimentos da mão direita, né? E muito obrigada por ter vindo, e ficamos muito felizes de ver a foto dela. Obrigada. Roberto. Não precisa ser tão outro assim. Bom, Zé Luiz, boa tarde. Meus caros confreiras e confrades, boa tarde. É muito emocionante estar aqui inaugurando o retrato nosso aqui. Aliás, um bom retrato, porque eu até tenho alguns cabelos pretos ali. Então, mas eu só tenho a agradecer a todos os confrades que nos apoiaram nesses anos de mandato, aos meus companheiros de diretoria, e desejar ao Zé Luiz e aos companheiros da diretoria dele que tenham uma profícua gestão. Muito obrigado. Bom, quando nós nos reunimos para discutir qual seria o programa das tertúlias seguintes, um assunto despertou o entusiasmo de todos nós. É o assunto que vai ser discutido hoje, que é a saúde indígena. E os programas de saúde indígena, particularmente o programa de saúde indígena do Xingu, há tantos anos, há décadas, desenvolvido por colegas da Escola Paulista de Medicina. Eu vou contar uma historinha que eu acabei de compartilhar com o Paulo. Há alguns poucos anos, nós tivemos a oportunidade de fazer parte de um Quarup. O Quarup é uma homenagem que nações indígenas fazem a um líder importante, alguém que tenha muito contribuído com eles. E aquele Quarup foi dedicado ao professor Baruzzi. O professor Baruzzi foi um professor querido nosso da Escola Paulista de Medicina, e a família tinha a possibilidade de convidar alguns amigos, alguns admiradores do professor, alguns alunos, e eu fui privilegiado por esse convite. E lá fiquei uns 2, 3 dias acompanhando aquela emocionante cerimônia. É uma cerimônia que é dedicada a membros das nações indígenas, não é uma cerimônia dedicada a nós, brancos. Mas o Baruzzi foi uma exceção, e facilmente entendido por que era a exceção. Baruzzi acompanhou durante décadas os processos de contato do nosso mundo com as nações indígenas, e ele entendia que esse contato seria muito traumático, isso representaria perdas imensas para essas populações. E trabalhou muito na atenção à saúde, particularmente nas questões das imunizações desses povos. E lá no meio da cerimônia, num momento bastante emocionante, que era a noite que se passa velando a imagem do homenageado, um dos líderes ali presentes compartilha com o Douglas, que é o nosso palestrante de hoje, que como era bom estarem homenageando o Baruzzi. E diziam eles, se não fosse o professor Baruzzi, nós não estaríamos aqui, as nossas crianças não estariam aqui
brincando conosco, e muito menos nós. Portanto, é muito bom nós podemos homenageá-lo. E para quem conhece a evolução do Programa de Saúde Indígena, sabe muito bem que o Baruzzi deve ter partido tranquilo, porque conseguiu um substituto à sua altura. O Douglas vive desde há muitas décadas também a saúde indígena e o programa do Xingu. E o Douglas é a alma do Baruzzi. É muito bom saber que o programa está em muitíssimas boas mãos. E em 4 mãos, né? Do Douglas e da Sofia. Né? Então, é muito bom tê-los aqui. Vocês são pessoas extremamente caras a nós. E o cacique virou para o Douglas naquela noite e disse: e nós vamos preparar um Quarupi para você também, no que nós ficamos brincando, sem pressa, né? Sem pressa. Muito bom. Porque o Quarupi é só dedicado àqueles que faleceram. Douglas, imenso prazer tê-lo aqui, muito bom. Posso pegar esse negócio na mão? Eu falo com as mãos, eu posso pegar esse negócio na mão? Não tem problema. Bom, a gente acha que já fez de tudo na vida, né? Nunca imaginei estar aqui com vocês, que é um prazer imenso, para falar do que acabou sendo o trabalho da minha vida, né? Então, eu queria agradecer muito esse convite. É um prazer muito grande estar aqui. E ver pessoas aqui, né, como o Paulo Pontes, né, que a gente viu lá no Xingu. Quer dizer, eu não cheguei a ver a fase que ele mais foi ao Xingu, né, mas estivemos juntos no Quarupi, inclusive. Né, e, por favor. Desculpa, Said, viu? Obrigada. Imagina. Então, falar de saúde indígena e falar do Xingu é uma coisa que é um prazer muito grande. Mas é uma história muito comprida. Então, eu trouxe aqui alguns momentos dessa história, por meio de fotografias, né? E não pretendo me alongar muito, porque se deixar eu ficar falando aqui, eu sou capaz de entrar jantar adentro, e quem sabe uma ceia e assim por diante, né? E tentando fazer também um recorte histórico, né? Quer dizer, foi bom o Zé Luiz ter lembrado do Quarupi, né? Eu acho que o Quarupi só 2 não indígenas, né? Eu vou chamar de brancos, embora não sejam só brancos os não indígenas, tiveram esta honraria. Um deles foi o Orlando Vilas Boas, né? Que foi o grande responsável pela Parque do Xingu. E o outro foi o meu querido professor, mestre Baruzzi, né? Então, e foi também um momento bacana da gente se encontrar lá e prestar essa homenagem, né? Então, vamos lá. Onde que é esse negócio? Aqui, Então, assim, tudo começa em 1941, né? Nós estávamos... Né, o mundo estava em guerra, Segunda Guerra Mundial. Havia toda uma discussão sobre a ocupação dos espaços vitais, né? E aqui o Getúlio Vargas cria então a Marcha para o Oeste, que acabei de ver um livro. O Orlando tem um livro com esse nome, o último livro que ele escreveu, né, que é muito interessante, né, que é de 41. Essa Marcha para o Oeste dizia-se que qual que era a ideia, né, que é uma coisa nacionalista, vamos ocupar esses espaços vazios que tem no nosso país, né? Onde tanta gente precisa de terra. E aqui eu trouxe aqui esse tracejado, onde que é o caminho, né? Saindo então de São Paulo, uma expedição que saiu a pé, em lombo de mula, etc., de São Paulo, atravessando Goiás e adentrando ao Mato Grosso ali pelo rio Araguaia, né, que divide os estados. E depois a ideia era chegar até a Serra do Cachimbo. A ideia era
ocupar os espaços, abrir para a colonização e, ao mesmo tempo, montar bases de apoio para que se pudesse ter voos. Havia um acordo do Brasil e Estados Unidos de voos Rio de Janeiro, nossa capital à época, a Miami. As aeronaves não tinham autonomia para atravessar essa imensidão. Então, esta expedição ia criando vilarejos, pontos de apoio, então muito ligada à Força Aérea Brasileira. E os irmãos Vilas Boas, essa história também é muito conhecida, tinham um espírito aventureiro muito grande e se candidataram, né? E, na realidade, a expedição não aceitava pessoas com uma maior escolaridade, como era o caso dos três. Um deles era contador, Orlando, o outro tinha feito também o segundo grau, que, para a época, era... enfim, eles queriam um pessoal mateiro, né? Gente que fosse poder entrar para o mato, enfrentar índio. Mas os três se disfarçaram, né? E tem até um filme recente do Karl Hamburger que mostra isso. Botaram umas roupas sujas e conseguiram ser aceitos e, rapidamente, alguns anos depois, passaram a liderar a expedição. No caminho, encontraram alguns índios. Primeiro, o Chavante. Do Chavante, eles fugiram, porque eram índios bravos, não havia contato. E, na sequência, encontram os índios Calapalo, que é um dos povos do Xingu. Já eram conhecidos, já se sabia que existiam índios naquela região, porque, no século XIX, um etnólogo alemão, Karl von Steiner, havia feito duas viagens, uma em 884 e 87, para esta região do Xingu, e descreveu com detalhes as etnias que ali existiam. Então, já se sabia da existência de índios ali. Quando eles chegam e vêm os Calapalos, são bem recebidos, foi um contato amistoso, e isso fez com que... Orlando dizia assim que foi uma paixão imediata. Quer dizer, nós temos que fazer alguma coisa aqui, né? E aí eles fazem o que hoje os estudiosos chamam de uma nova fase do indigenismo no Brasil, que é um indigenismo chamado vilas-boasiano. Pela primeira vez se busca e luta para demarcar um território de um tamanho que possibilite aqueles povos que ali viviam viver ainda de acordo com seus usos e costumes. Tínhamos, sim, uma política integracionista. A ideia era que, mais cedo ou mais tarde, esses índios virariam cidadãos brasileiros, né? Então, por isso, se reservavam pequenos pedaços de terra, e a ideia era logo alfabetizá-los e ensinar alguma profissão para as mulheres, coisas domésticas, corte e costura. Eu vi isso até recentemente no Rio Negro. Os homens aprender a lavrar a terra, né? De uma forma até ingênua, como se não soubessem, né? Afinal das contas, haviam resistido, né, sobrevivido tantos anos. Mas, pela primeira vez, então, o Parque do Xingu ele é um paradigma, porque ele muda essa coisa. E se busca, então, fazer uma terra grande, demarcar uma grande área no estado de Mato Grosso, né, pegando as cabeceiras, os formadores do rio Xingu, né, no sentido de conseguir que eles vivessem da sua forma tradicional e, paulatinamente, fossem absorvendo, né, os sinais, entendendo como é que funciona a nossa sociedade, para serem, de uma forma menos violenta, integrados a ela, né? E foi toda uma luta, uma construção de uma imagem dos índios alto-xinguanos que persiste até os dias de hoje. Quando você fala de índio no Brasil, você vê as fotos, a maioria das vezes, você vai ver foto de índio do Alto Xingu, né, desta região. E internacionalmente também, e uma aliança com setores da sociedade civil, com intelectuais, com pesquisadores, com as Forças Armadas, né. Uma pessoa fundamental na criação do Parque do Xingu foi o Darcy Ribeiro, por exemplo, né. Então, e conseguem criar o parque. O parque foi criado em 61 pelo Jânio Quadros. Alguns anos depois, e aí é o início, eu trouxe essa foto, que é uma foto de um jornal velho, é o do Estadão, né? É de 63, essa foto. Falando, uma reportagem que o Dr. Oswaldo Monteiro de Barros tinha feito uma reunião na casa dele para contar as aventuras, as peripécias, o que tinha sido feito, né, numa caravana médica que se dirigia ao Araguaia. Então, o Dr. Oswaldo, ele organizou
né? Um grupo de pessoas, pessoas que dedicavam uma semana, 10 dias, para ir até o Araguaia e levar assistência àquelas populações. Não necessariamente indígenas, muitos ribeirinhos, populações desassistidas, né? E que trabalhavam ali no Araguaia, que fica ao norte do estado do Mato Grosso, e chegando até o sul do Pará, né? E o Baruzzi contava, né, que ele sempre se interessou por isso. Ele ficou sabendo e se interessou e procurou o Oswaldo Monteiro de Barros. Olha, eu quero ir, né? E foi na primeira, em 64, junto com Paulo Pontes, que acabou de me dizer, eu perguntei se ele era acadêmico ou já era formado, era acadêmico, né, na época, e foi uma primeira expedição, né? E essa expedição, então, fazia de tudo, faziam cirurgias, as histórias são fantásticas, né? Dentro das condições que tinha, cirurgia com lanterna, com vela, com o que fosse, né? E, na volta desta viagem, o avião da FAB, que é aquele DC-3, um Douglas DC-3, né, ele fez um pouso no Parque do Xingu, que havia sido criado há 3 anos, oficialmente, né? Esse pouso era para deixar um piloto, algumas coisas, né? A equipe, ele estava voltando a São Paulo já, e aí é uma história oral, então, ora é Orlando, ora o Álvaro, né, que aparece na porta do avião, diz assim, tem algum médico a bordo? Estou com um índio doente, né? E o Baruzzi estava a bordo, se prontificou, foi lá, viu, não era nada muito sério, ele nem lembrava direito do que era, né? E uma mulher, né? E, enfim, mas aquilo foi uma coisa que, pô, isso aqui existe, já havia todo um interesse por conta disso, um primeiro contato com Vilas Boas, e resultou no que eu costumo chamar, né, de um encontro muito especial, que é o encontro do Baruzzi com o Orlando, né? Porque pega 2 pessoas que tinham concepções excepcionais para a época, né? O sem camisa, porque lá no Xingu a gente anda muito assim mesmo, né? Quer dizer, esse é o traje oficial, né? O Orlando, esta frase que eu gosto muito, né, percebendo a vulnerabilidade daqueles povos, né, contando que via índios morrendo de sarampo, ou melhor, de coqueluche, etc., e de sarampo. Houve uma epidemia de sarampo no final dos anos 50 que matou 114 pessoas em 30 dias no Alto Xingu. A população inteira era de 600 pessoas. Então, 1/6 da população foi a óbito em 30 dias, e o Orlando dizia, mesmo com o apoio da FAB, com os médicos da FAB, né? Então ele passa a pensar, há que se ter uma estrutura assistencial de saúde para este pessoal. Eles são muito vulneráveis. E o Baruzzi que diz assim, pô, o desafio não é chegar lá e montar uma estrutura baseada, né, na medicina ocidental, na biomedicina. Quer dizer, como é que a gente pode fazer isso, mas sem estragar o que eles têm, né? Sem estragar a sua cultura e sem estragar principalmente as suas crenças e a sua medicina tradicional, que até hoje, né, em várias áreas indígenas que a gente anda, e no Xingu particularmente, é extremamente presente, e hoje sabemos que não se consegue fazer promoção de saúde, não se consegue melhorar a condição de saúde se a gente não articular, não entender esta medicina tradicional, né, e não fazer uma aliança muito forte com ela, né? Aqui umas informações sobre o parque, né, para quem não conhece. O parque fica aqui, como eu já disse, está ali, ó, no norte do Mato Grosso, já pertinho do Pará, né? É uma extensão de 2.800.000 hectares, é uma grande extensão de terra, né? O bioma é um bioma interessantíssimo, porque ele junta, é uma transição entre o Cerrado brasileiro, que é um bioma riquíssimo, e a floresta amazônica. E essas áreas de transição são extremamente biodiversas, porque tem espécies dos 2 biomas compartilhando ali. Então, o Xingu é um lugar privilegiadíssimo, né, em relação a essa questão do meio ambiente, né? E os índios haviam escolhido este lugar para morar, né? 14 etnias, né? A gente falava tribo antigamente, hoje a gente está trabalhando com o conceito de povo, de etnia. São 14 etnias e hoje 7.400 pessoas no censo do ano passado. É um pouquinho, né? E vocês veem, as aldeias, ó, isso aqui tudo é aldeia, elas ficam próximas aos cursos d'água, né?
Então, nós vamos ter aldeias ao longo do rio Xingu e dos seus principais formadores. O Xingu mesmo, ele começa aqui, né? Esses aqui são os formadores, o Culuene, né? O Batuvi, o Ronuro, grandes rios que vão se juntando para formar o rio Xingu, que depois vai correr, atravessar o estado do Pará inteiro, né? E desembocar à margem direita do rio Amazonas, um dos principais afluentes à margem direita do Amazonas, né? Aqui está um pouco das etnias. São todos esses grupos. É muito interessante essa diversidade. Nós temos representantes das famílias linguísticas principais do país, as 4 principais, que são os Aruac, os Macrogê, os Tupi e os Caribe. Há esta representação de povos dentro do Xingu. Aqui, vocês vão ver que são... Eu coloquei aqui, falei 14 e são 17 aqui, porque estes 3 estão agora numa outra região, né? Quer dizer, mais ao norte, os Metutiri, que são conhecidos como Caiapó, os Tapaiuna, conhecidos como Beiço de Pau, um povo que quase se extinguiu, né? E os Panará, os Crenha-Carori, né? Que nós acompanhamos o Projeto Xingu desde o tempo do contato, né? Então, os Crenha-Carori, depois de 20 anos dentro do Xingu, eles moravam numa região onde havia o traçado da rodovia Cuiabá-Santarém, né, na década de 70, feita pelo Batalhão de Engenharia do Exército. E os índios estavam ali no meio. E aí começou o contato, e muita morte, e o Orlando foi chamado para fazer o contato, e eles fugiram durante 6 anos desse contato. O fato é que, de possíveis 600 indivíduos que existiam, depois de 5 anos, foram reduzidos, de 6 anos, foram reduzidos a 79 indivíduos. Mortes, algumas violentas, mas a maioria por malária, por infecções respiratórias, né? E algumas por doenças preveníveis por vacina. Então, esse risco de extinção do grupo fez com que eles fossem, então, removidos para o Xingu. E aí vem uma das características do Xingu. O Xingu, ele foi criado em cima de um tripé, que era manutenção do meio ambiente, fauna e flora, né? A proteção dos índios que ali viviam e a proteção de índios que estivessem fora do parque, mais próximos, nos caminhos da colonização, sabendo que, né, a chegada da colonização seria catastrófica para esses índios, então o Xingu seria um refúgio, um lugar para transferi-los. E assim, alguns grupos vieram para lá. Os Panará foram o último deles, né? E mais recentemente, também há cerca de uns 18 anos atrás, eles conseguiram retornar uma parte do seu território ancestral. Eles foram ressarcidos pelo governo brasileiro pelas suas perdas e estão lá no seu lugar, né? A população cresce. Você vê, enquanto o Brasil, de 65 para 2018, teve 2,5 vezes de aumento, a população cresceu 2,5 vezes, a população do Xingu cresceu 6 vezes. Por isso que os índios às vezes falam para a gente, antes de vocês aqui, né, antes de ter vacina, etc., tem isso muito claro, né? Tinha pouco menino. Olha agora quanto menino que tem na aldeia, né? E tem, né? É só olhar para você ver uma criançada danada. Então, um crescimento populacional muito grande. A taxa de crescimento chega a 3,5%, 4% ao ano, né? 4 vezes maior do que a brasileira, né? E aqui eu trouxe algumas fotos para mostrar um pouco dessa diversidade. Então, esse aqui é um rapaz tipicamente alto-xinguano. Todas as características das etnias do alto-xingu estão aqui. O cabelo cortado em forma de cuia, pintado de urucum, esse preto em torno dos olhos, muda um pouco às vezes o grafismo, mas a ideia é essa. Os brincos, né, de tucano, o colar de caramujo, né, que é uma peça valiosíssima na cultura alto-xinguana, né? As braçadeiras e assim por diante. Esta aqui é uma moça alto-xinguana, e isso aqui já é uma outra etnia, mais ao norte. São os Iujá. Este pessoal chegou na região do Xingu, possivelmente em 1916, fugindo de seringalistas e seringueiros da região de onde hoje é Altamira, a curva grande, a volta grande do Xingu, né? Onde foi construída a usina de Belo Monte. E apoitaram ali no Xingu, estão lá no lugar até hoje, chamado Tubatuba, que é um barrancão. Tubatuba significa barranco, e é um outro povo, outra língua, outra história, né?
Assim, os Yujá e os alto-xinguanos, né? Isso aqui já é um outro grupo, um grupo G, né? Os chamados quisejos, Suyá, né? Canoas de casca de ubá, né? Que era o grande meio de transporte. Hoje a gente ainda vê, né? Mas estamos substituindo rapidamente por tecnologia, né? Motor de polpa e assim por diante. Isso um Caiueté. Esse também é um grupo que não era originário do Xingu, veio para fora de lá. Grupos que ficam na região do Pará, no Rio dos Peixes, no Rio Cururu, né, que foram trazidos para o Xingu também para desocupar para a ocupação aquela área. Lutam até hoje por seus territórios. Isso aqui, os G. Né? Olha que interessante essa valorização, né, da pintura corporal. Quer dizer, isso tem a ver com saúde, inclusive. Né? Muitas dessas pinturas têm a ver com a criança ficar bem. Então, eu já vi assim, uma mãe gastar um dia inteiro para pintar um filho assim, né, com muito cuidado. Essa pintura é feita com genipapo. Né? O genipapo ele é incolor, inicialmente, então você põe um pouquinho de carvão, etc., só para ser a guia, e depois você faz uma fotofitodermatose, ele vai ficando preto ali onde pintou. Tem gente até que fica com muita alergia, tem gente que não consegue usar genipapo. Né? Mas isso tem a ver com proteção, né? E com estética, claro. Né? E aqui, os Quarup, né? Que talvez seja dos rituais o mais conhecido, né? Que é aquele que cada tronco deste, o Quarup é o nome desta árvore. A árvore chama-se Quarup. Né? É interessante porque ela é bem reta, o tronco é bem reto. Então, é esta árvore que é utilizada e é o mito de origem sendo recriado. Né? É quase que uma eucaristia, alguma coisa do gênero também. Né? Porque você tem aqui... lembra da história que o criador, Mavut-Sini, né, ele foi assediado por uma onça, isso no tempo que os bichos e os seres humanos conversavam e conviviam, que queria se casar com a filha dele não queria casar com a onça, e ele tentou enganar a onça. Eu estou resumindo uma história que pode durar dias para ser contada, fazendo um tronco e pintando como gente. Né? E aí, pois lá, mas a onça logo percebeu, claro, né? Mas aí, por algum milagre, esse tronco se transformou numa pessoa. E aí, essa coisa do Quarup tem a ver com isso. Né? Quer dizer, a hora que você põe o tronco, é o homenageado, o morto que está lá, ele vai passar para outra dimensão. Né? Eles têm também essa concepção de outras dimensões. E, com isso, a família também retira o luto, que costuma durar um ano e pouco. Né? E o tronco passa a ser um tronco como outro qualquer. Pode virar um banco, pode virar uma fogueira, o que vocês quiserem. Né? As flautas que vêm no Quarup. E, durante o tempo inteiro do ritual, os cantadores, né? Cantando o tempo inteiro, lembrando, contando, a encomendar este espírito para que ele vá em paz e também para que seus familiares, seus conhecidos fiquem absolutamente livres de qualquer pesar, de qualquer tristeza, né? Mostrando que a morte é só mais uma etapa, né, na nossa caminhada. É muito bonito isso. Aqui são 3 troncos. Não são todos os que morrem, são algumas pessoas que são homenageadas. Né? E ele finaliza com esta luta, que é muito interessante, que lembra, às vezes, um pouco o sumô. Né? Os lutadores se atracam, né? A ideia é um derrubar o outro, ou colocar a mão, ou conseguir botar a mão aqui atrás do joelho. Né? E que é o ponto alto. Alguns antropólogos dizem que essa luta hoje ela simboliza guerras antigas. Né? Quer dizer, essa disputa entre as etnias que sempre houve e que hoje se consagra aqui. Isso é muito esperado. Né? Isso aqui já é uma outra etnia. Né? Então, os rituais estão muito presentes. Quer dizer, o Xingu, embora tenha mudado muito, eu estou lá, nós estamos lá desde 81, 40 anos, né? Mais ou menos, um pouquinho mais. E é claro que a gente viu muita mudança, né? Mas esta questão cultural, né? essa identidade cultural ainda é muito forte. Né? E aqui, as máscaras, essa máscara acaba sendo o símbolo do projeto Xingu. Né? Olha que interessante. Né? O pessoal preparado para o ritual. Essa é uma etnia Ikpeng. Também não eram do Xingu. Eram próximos do rio Jatobá. Estão aqui agora. E esse aqui, os Panará, né? Que é um povo com os quais eu tenho o maior carinho, porque a gente acompanha há tantos anos, você fica meio parente, né?
porque é uma convivência muito intensa, né? Você vai lá. Né? Então, aqui um ritual Panará, as mulheres e os homens cantando. Bom, alguns aspectos, vamos fazer assim, o índio sempre foi, né, tem essa coisa do seu índio, muita terra para pouco índio, o índio não produz, né? O índio é um ser um tanto preguiçoso, né? E não é bem assim, né? Primeiro que o índio é muito inteligente, ele trabalha o que ele precisa trabalhar para ter uma boa vida. Então, se isso faz com que eu gaste 3 horas por dia, que sejam 3. Se for 20, que sejam 20. Né? Então, é uma coisa sazonal. A agricultura é bastante diversa. Né? Então, isso aqui é uma roça. Bom, aqui é um produto... Isso aqui são jabutis, isso é uma festa. Está vendo? Uma roça, isso aqui é um tipo de... É um tubérculo, um tipo de cará. Aqui é uma pessoa da nossa equipe, a gente acompanha toda essa parte de segurança alimentar, roças, etc. Né? A mandioca, né? Que é o grande aporte, né? Calórico que vem da mandioca, né? Que gerou a nossa tapioca, que é a moda agora. Né? Isso é bem antigo. Né? Os índios chamam de beiju, lá no Xingu. Né? Favas, vários tipos de feijões, né? Uma diversidade muito grande, né? Peixes. Né? Devagarinho eu vou falando o que está acontecendo. Peixe também já não está tão fácil assim. Né? Nós temos agora um Belo Monte a jusante, né? E a usina de Paranatinga a montante no Culuene. Então, já há um impacto. Né? Mas isso a gente vai falar mais para os desafios. Ainda tem o beiju e o urucum. O urucum, que a gente conhece como coloral, etc., eles não tem uso culinário, é um uso de adorno e de proteção. Então, é o que vai fazer a pintura, vai proteger o corpo de picada de inseto, misturado com alguns óleos, como o piqui e inajá, principalmente. E aqui, isso aqui é a vida do Xingu, é isso aqui. Isso aqui são cenas do cotidiano. A criançada, muito menino. Né? Ali, o lema é assim, a gente aprende a fazer fazendo. Então, o menininho, desde pequenininho, ele já ganha o primeiro arquinho, o segundo arquinho, já sai para pescar, ganha um reminho e vai, ao acompanhar os adultos, ao ver, ao observar, ao ouvir, é que ele vai aprender. Né? Então, um garoto dessa idade já flecha bem peixinhos pequenos. Então, a tarefa dele, por exemplo, é pegar a isca. Você vai lá, ele vai matar os peixinhos pequenininhos para a gente depois usar para pegar o grandão. Né? Aqui. Ajuda nos trabalhos, está carregando aqui uma arma. Né? Tá. O nosso trabalho de campo. Então, essa aqui é a foto que eu quis trazer. Olha aqui, Paulo. Esta é a primeira equipe que vai ao Xingu em 65. Né? Tem aqui algumas figuras como... Né? Esse aqui é o professor Kerbaui, lá da Paulista, o Baruzzi, Orlando. Né? Acho que aqui é o Andrade, né? Não tenho certeza. É Andretta. Isso. Enfim, estão todos aqui. Né? E esta é uma outra viagem. Eu trouxe aqui porque eu achei esta figura. Né? Alguém conhece esta? Né? Aqui nesta foto. Aqui o Ulisses, o Belfort, né? Vários, o professor Prates, né? Fernandão, Laércio, enfim, o Jardim, um monte de gente. Né? Essa tempo eu ainda não ia, viu, pessoal? Esse tempo, eu comecei a ir um pouquinho depois disso para o Xingu. Né? Essa foto eu gosto também, porque ela fica no limite do parque, o Cláudio, e esta figura aqui é o John Hemming, né? Era um grande amigo do Baruzzi, que eu herdei essa amizade também. É um historiador importante inglês da Royal Geographic Society, que fez um dos livros que é um primor, né, sobre a colonização do Brasil, que se alguém se interessar, eu recomendo, que chama-se Red Gold, né, que é o ouro vermelho que vem lá do pau-brasil e assim por diante. Muito interessante. Né. E o trabalho de campo, então, ele está calcado no tripé do ensino, da pesquisa e da assistência. Né. Então, isso aqui é uma pesquisa antiga. Esse aqui é o Moron, meu colega de turma. Né? A gente era aluno aqui ainda, está no 4º ano aqui. O Mauro, da pediatria, o Ulisses, o Baruzzi aqui atrás, aqui é o Marco Pito. Né? E nessa época a gente estava muito interessado em entender a nutrição, né, das pessoas no Xingu, por exemplo, das crianças. Então a tese do Ulisses, a tese do Mauro, um monte de coisa que saiu daqui. Né? E aqui era uma coisa de antropometria, pesar, medir. A balança era imensa, a balança tinha que carregar para cima e para baixo, mas é bacana. Isso aqui é no posto Leonardo.
E aqui uma das últimas viagens que eu fiz com o Baruzzi, ainda bem, de saúde, com condições de ir a campo, nós fomos aos Panará, né? E aqui a gente já está começando a estudar o que vai ser um grande desafio, que é a emergência das doenças crônicas, em especial da síndrome metabólica, entre esses grupos, que hoje talvez seja a maior ameaça que esses índios amazônicos têm para enfrentar, e nós, profissionais de saúde, que trabalhamos com ele. Tá? Então, aqui colhendo sangue. Né? Bom, isso aqui é mocinha, Sofia, eu, com o Baruzzi. Então, essa coisa dos alunos, né? Dos alunos, dos residentes, quer dizer, isto é a grande chave deste programa. O tempo inteiro. A gente não vai para Xingu sem aluno, você não vai sem residente. Né? E isto garante não só a continuidade, né, como um acolhimento especial para os indígenas, pacientes indígenas que vêm ao Hospital São Paulo. Porque hoje o Hospital São Paulo é uma referência nacional para casos de alta complexidade. Né? Quem trabalha lá ainda vê que vira e mexe tem índio andando para cima e para baixo lá e a gente é atrás deles. Né? Isso começa lá. Né? Eu me lembro se o Baruzzi contava que a primeira vez que ele encontrou Orlando foi quando Orlando foi no Hospital São Paulo levar o Boca Rica. Boca Rica era um sujeito que trabalhava com Orlando, um sujeito muito ruim, muito brabo, né? E que tinha trabalhado muito em garimpo e tinha incrustado algumas pedrinhas, pepitas, etc. E quando ele sorria, ficava aquela coisa, o pessoal chamava ele de Boca Rica. Né? Então, e o Boca Rica teve muita malária. E por conta dessas malárias é que o Orlando acabou procurando o Hospital São Paulo, acabou encontrando o Baruzzi, acabaram conversando depois daquele encontro lá no Xingu e deu no que deu, essa história de 54 anos. Aqui é o Marcelo Aranha, né, filho do Ernei, esse aqui é o Ramiro, lá da pediatria. E isto aqui é interessante, né, que são as fichas. Essas fichas a gente usa até hoje. Hoje está informatizado esse troço, mas é exatamente isso. Essa ficha permite que você identifique cada indivíduo da população. Isto é fundamental, se você quiser trabalhar com uma população desse tipo. Né? E ela permite que você flexibilize, né, as informações, ou como coletá-las e como registrá-las, de maneira a entender o que acontece com aqueles índios. Então, aqui dá... São várias possibilidades de nomes, né? Então posso pôr vários nomes, porque o cara muda de nome. Né? Ele é criança, ele tem um nome. Quando ele é um pouco mais velho, ele pode ganhar um outro nome. Quando ele fica adulto, ele ganha um outro nome, e assim por diante. Então hoje é um problema, porque o cara vai lá, tem que tirar lá o cartão SUS, o RG, e ele tira com o nome X. Só que depois ele muda o nome, pô. E aí ele vai tentar mudar o RG e é uma complicação. Né? Você fala, pô, doutor, esse negócio é chato, né? De ter que... Mas, enfim, são coisas que vão acontecendo com o contato. Né? E aqui a gente tinha possibilidade de colocar isso aqui, é uma ficha antiga que eu quis trazer, a gente usava essas vacinas, estava tudo aí. Né? Isso a gente usa para pesquisa até hoje, né? Pesquisas demográficas e assim por diante. Né? E proporciona aos alunos, aos médicos, aos colaboradores, também essa coisa de a convivência. Não é fácil você ficar 10 dias morando no mesmo lugar, com aquelas pessoas compartilhando, comendo, dormindo e assim por diante. Então, isso também nos ensina muito, né? O que é conviver, o que é trabalhar em equipe. Né? Os alunos sempre presentes e a gente trabalha onde dá. Né? Isso é uma outra coisa interessante, que em tempos em que cada vez mais, né, os nossos jovens colegas estão reféns de tecnologias, a gente os leva para um lugar que não tem tecnologia. Pouquíssima tecnologia. Tem que se virar. Né? Tem que se virar com a história, com o exame clínico, com um diagnóstico epidemiológico, pensar o que pode ser mais frequente. E isso é um exercício muito interessante. Muito interessante. Deixa o pessoal meio nervoso, né? Mas é muito bacana, marca muito as pessoas. Né? E as condições de trabalho? O Baruzzi dizia o seguinte, para você ter uma boa cobertura vacinal, eu acho que, né, sarampo está mostrando aí o que é você baixar a guarda da cobertura vacinal. Né? Ah, estamos com 95, que ótimo e tal. Vai marcando, de repente, olha o que nós estamos vivendo no país. Né? Então, dizer assim, o índio passou na sua frente, você cutuca, que era o que a gente brincava, que era a vacina, que eles chamam até hoje de cutuco. Então, você vacina onde tiver. Aqui a gente encontrou com esta família, já para e já vai fazendo a imunização. Né? E vai chegar onde eles estiverem. Tiver que atravessar na água, atravessa.
as coisas nos barcos. Hoje a gente anda desse jeito, essas fotos são relativamente recentes. São alunos aqui, ó, saindo de uma viagem de vacina. Né? Quando a viagem é longa, você aproveita para descansar um pouquinho. A meninada acaba dando uma dormidinha. E um avanço. Eu acho que uma coisa que eu acho bacana na saúde indígena e que a gente, no Projeto Xingu, é que a gente vai se contaminando pela resiliência dos índios. Então, o Projeto Xingu ele acabou se adaptando, se modificando para poder acompanhar as modificações rápidas que ocorrem devido ao contato com esses povos. Então, essa aqui é uma terceira fase, né, que é a fase atual, que é uma fase de protagonismo dos índios. O Orlando já nos falava isso. Os índios são capazes. Basta que você os coloque no filme. Mas eles são muito capazes. E a gente é testemunha disso. Então, isso aqui, o controle da malária. Malária era uma praga no Xingu. Só conseguimos controlar a malária quando os índios entraram no circuito. Aprenderam a fazer diagnóstico microscópico de malária, né? Aprenderam a tratar, e aí, espalhados nas diferentes aldeias, conseguiam fazer o que tem que ser feito, a boa prática de saúde pública para a malária, diagnóstico e tratamento precoce. A gente não conseguia fazer, porque eu estava aqui, a malária estava lá, até eu chegar já tinha aumentado, então acabou. Hoje nós não temos malária no Xingu. Claro que para isso também colaboraram algumas medidas, né, de controle de vetor, etc., mas o grande lance foi esse. Esse rapaz foi treinado aqui na SUSEM, em São Paulo, primeiro treinamento dele. Aqui, esses microscópios que a gente usa até hoje, porque são a luz solar, e é bom, né? Foram cedidos, são microscópios que o professor Hayashi, da Embriologia, que nos deu, e funcionam até hoje, com as lentes Zeiss perfeitas, uma imersão muito boa, né? E aí passamos uma fase de cursos, começar a formar os índios como agentes promotores de saúde e interventores nas questões de saúde e doença lá dentro, né? Então, começamos a formar as turmas de alunos, né, utilizando os recursos pedagógicos que a gente conseguia levar para lá, os mais modernos possíveis. Então, esse tipo de boneco para aprender anatomia, a anatomia para eles é uma coisa diferente, né, comparando o que eles fazem. E hoje existem vários agentes de saúde. Essa é uma coisa que começou no Xingu e está no país inteiro. Eu acho que uma das contribuições do Projeto Xingu foi para a atual política de saúde indígena, né? Nós temos aqui um colega do Ministério, né, essa coisa dos distritos sanitários especiais indígenas, né? Um primeiro modelo foi ali, né, e com os agentes comunitários de saúde, né? E uma primeira turma, aí avançamos para formar auxiliares de enfermagem. Essa é uma primeira turma de auxiliares de enfermagem que eles fizeram questão de se formar na escola. A gente quer pegar o diploma lá na Escola Paulista. E aí uma articulação do Baruzzi possibilitou que eles recebessem esse diploma lá, etc. E eles estão em atividade até hoje. Isso aqui é durante a formatura deles, com o Orlando e com o Baruzzi. E em atividade. Porque assim, o branco fica muito pouco dentro de área, né? Você vai, fica uma viagem de uma semana, 10 dias, é uma maravilha. Agora volta, e fica mais, e fica mais. E vai na seca, é gostoso. E na chuva, como é que é? E o mosquito, e assim. Então é muito difícil, né? Então os índios, eles ficam, né, porque são da comunidade. Então este pessoal, hoje é quem está trabalhando, esse aqui é o Tumaim em plena atividade, né? Fazendo vacina, né? Claro, sempre sob supervisão, sempre com gente por perto, né? Mas é quem acaba segurando e aprendendo, né? É um movimento grande de ensinar e aprender, né? Entendendo que saúde não se faz só com procedimento médico, né? Redes, entendendo o Sistema Único de Saúde, os direitos que eles têm, né? E também entendendo que pequenas coisas, sob supervisão, são muito fáceis e eles podem fazer. Morria muito índio de pneumonia. A gente começou a fazer um protocolo, isso final da década de 80, para começar a tratar precocemente as pneumonias, treinamos as pessoas, fazíamos supervisão por rádio, despencou a mortalidade infantil por infecção respiratória aguda, por conta de uma ação dessa. Embora depois o CRM Mato Grosso tenha me chamado e falou, vai com calma, que também não é bem assim, né? Mas era assim, né? Porque a gente diminuiu
muito a mortalidade, né? E usando os recursos. A gente tem usado a arte educação, fazendo uma série de coisas. Sempre a ideia é a da comunicação, né? Porque a maior vulnerabilidade se dá, muitas vezes, por desconhecimento, né? Troca, né? A própria organização, a inserção, né, do pajé, do raizeiro, junto com a agente de saúde, com a parteira, quer dizer, todo mundo é equipe de saúde, não é só o médico, não é só o enfermeiro, não é só o dentista. As novas doenças. A gente chegava no Xingu, a gente tinha duas coisas que a gente usava, né? Espéculo e aparelho de pressão. Ninguém tinha pressão alta, não tinha problema de parto, não tinha problema de ST, não precisava nem usar, né? Mas o contato vai trazendo esse tipo de coisa. Então, aqui, começando a explicar que a gente ia começar o programa de rastreamento, que é um programa de sucesso. A gente consegue mais de 90% de cobertura de rastreamento de câncer de colo uterino. Então, com modelos para mostrar para as mulheres, né, o que a gente ia fazer, como é que era, e aí a aceitação é perfeita. Às vezes o pessoal não aceita. Eu não sei de coisa que a gente propôs para a Índia, não só no Xingu, que eles não aceitaram, né? Só que depois de muita conversa e depois da avaliação, diga que aquilo é bom para eles, obviamente, né? Então não tem essa de negar por negar, né? Às vezes eu vou em alguns distritos sanitários, a gente não faz Papa Nicolau aqui porque as mulheres não deixam. Não é essa a questão. Se ela não deixa é porque você não explicou direito para ela, né? Começa a explicar, não é diferente do que a gente encontra aqui, né? E aí juntar todo mundo, quer dizer, as parteiras, né? Assim, às vezes você precisa revitalizar determinados movimentos, porque você imagina, né? A gente observou no Xingu agora, tem o programa Mais Médicos, né? Principalmente depois do programa Mais Médicos, houve uma centralização na figura do médico. Nunca teve médico no Xingu, pouco médico em área indígena. Uma centralização, que é bom, né? Porque você resolve uma série de coisas. Mas tem o efeito colateral. Então, houve uma inversão, né? A gente tinha 90% de partos domiciliares nas aldeias feitos por parteiras, e em alguns anos nós invertemos isso. Estamos com 90% de parto hospitalar, né? E aumentando a mortalidade perinatal. Você vai acompanhando a mortalidade infantil e a perinatal que está aumentando, por infecção, por uma série de coisas, né? Então, tentar resgatar. E com isso, a parteira, ela fica assim, bom, para que eu vou ser... O médico, quando chegar lá nas 35 semanas, ele vai tirar. Então, movimentos de resgate, nem sempre fáceis de se fazer, né? E de explicar como funcionam as redes, né? O que é promover e fazer saúde, né? Bom, então, a saúde indígena é um negócio complexo, né? Desafiador, né? Para vocês terem uma ideia, o SUS foi criado em 1990, né? Só reconheceu a necessidade de atender as áreas indígenas em 2000, mais precisamente em outubro de 99, com a publicação de uma lei feita pelo Sérgio Arouca, né? Um colega nosso, sanitarista. Então foram 10 anos de SUS que, índio, né? Índio é federal, mosquito da malária era federal, aquela coisa toda, né? E hoje nós temos um subsistema, dentro do SUS, toda uma rede de serviços de atenção primária no interior das terras indígenas. Foi um grande avanço, E um subsistema de gestão federal. Toda a atenção primária no SUS é responsabilidade do município, né? Menos das terras indígenas, que é de gestão federal. E de gestão federal por uma série de razões que a gente pode depois pensar. Eu não vou me estender mais, mas aqui, os desafios. Quais são os desafios? Os desafios têm a ver com a mudança rápida que está ocorrendo. Então, no Xingu, o desmatamento, né, no entorno do Xingu, assumiu proporções gigantescas. Isto aqui é a nossa ação atual, que é rastreamento de diabetes. Entre o Chavante, 30% dos adultos são diabéticos. Se eu recortar por gênero, 50% a 60% das mulheres, a depender da região, têm diabetes do tipo 2. Estou falando de pessoas acima de 30 anos. Os índios Pima, né,
que ficam ali no Novo México, 70% da população tem diabetes. É a população humana que tem a maior prevalência de diabetes do tipo 2. Porque eles têm uma vulnerabilidade genética, é um genótipo econômico, não vale a pena entrar nisso, e também porque eles não fazem ideia que a hora que eles trocam a sua dieta tradicional por alimentos, e principalmente por ultraprocessados, que são mais facilmente encontráveis, próximos, e mais baratos, né? É uma explosão de obesidade, né? De hipertensão arterial e de diabetes. Então, hoje, nosso grande trabalho, que o Xingu está nesse caminho, nós temos encontrado, para vocês terem uma ideia, 70% de prevalência de sobrepeso e obesidade, né? Considerando critérios de IMC, cintura, né? e bioimpedância. Temos encontrado o que voltou a ser chamado de pré-diabetes agora, né? A tolerância alterada à glicose, em 12, 15, 17% da população adulta. E pior, em faixas etárias muito tenras. A pessoa com 20 e poucos anos já apresentando intolerância, né? Então, o tal do pré-diabetes. Ou seja, isso é uma explosão de diabetes dentro de alguns anos, né? Então, qual que é a ideia? É rastrear e conversar com eles sobre isso, né? Então, agora tem um pouco mais de tecnologia. Isso aqui já deixa o pessoal mais animado. Esse aparelhinho é um Colestec, ponta de dedo, perfil lipídico, né? E faz assim, né? E depois as oficinas de culinária, né? Mostrando a eles que a nossa comida não é arroz, feijão, macarrão, né? Embutidos, enlatados, etc. Temos uma diversidade maior. E aí tem toda uma dança, né, de oficina de culinária. Eles mostram o que eles fazem, resgatam as comidas. A gente vai mostrando, tentando com isto, né, segurar esta epidemia de diabetes que com certeza está chegando lá. E agora os principais desafios, né? Quer dizer, estou falando dos desafios. O principal é o desmatamento. É o que está acontecendo no entorno. Isto aqui, ó, o vermelho é desmatado. Ou seja, o Parque do Xingu é um corredor verde no meio de desmatamento, né? Os índios falam que isso é um abraço de morte no Parque do Xingu, porque não há bioma que aguente este impacto. Por mais que lá dentro não se desmate, né? São pequenos desmatamentos para a roça. Então, o que acontece? Eu estou aqui nas cabeceiras do Xingu. Esse desmatamento assoreia os rios levam para cá. Aqui eu tenho uma hidrelétrica, aqui eu tenho outra. Quer dizer, as mudanças ambientais estão fazendo com que as roças não produzam mais. A tecnologia ancestral, os caras plantam mandioca há milênios e estão quebrando a cara na hora de plantar mandioca agora por causa da temperatura, a chuva que não chega, o calor que está mais alto. Há 2 anos teve uma quebra na produção de mandioca. Eu gosto de usar mandioca, que mandioca é uma planta bem danadinha assim, nessa toa, né? Você põe ali, não requer muita terra, muito insumo, né? Até a mandioca se perdeu. Foi uma correria para achar maniva para plantar mandioca, passaram fome. Acaba entrando, é uma outra porta para comida industrializada também, né? Quer dizer, tem um filminho muito interessante, chama-se Para Onde Foram as Andorinhas. Tem no YouTube aí na internet. É bacana, uns velhos falando que eles não sabem mais. Quando estivemos no Xingu, no Guarupi, era o tempo das Pleiades. Quando aparecem as Pleiades, é hora de botar a roça, porque daqui a pouco chega a chuva. Hoje as Pleiades aparecem, mas a chuva não. O cara vai lá, põe a mandioca e a mandioca não nasce, né? Então, desmatamento. O Lancet, isso é interessante, o editorial recente do Lancet, né? Agora, de agosto, né? Mostrando, independente do nome aqui, a questão que se fala do desmatamento, né? Quer dizer, hoje sai o nome do nosso presidente, porque é ele que está aí, mas esse desmatamento não começou hoje, né? Ele talvez esteja até se agudizando, não sei, há dados aí que está aumentando. Mas isso é o grande problema, porque quebra a economia, quebra a forma de viver, né? E com isso gera doença, né? Então não adianta a gente levar para lá os recursos tecnológicos, os mais, né, sofisticados, se eu não consigo garantir segurança alimentar, se eu não consigo garantir minimamente
né, condições de vida adequadas. Saúde e qualidade de vida andam juntos, óbvio, né? Então, essa aqui é uma foto aérea, próxima ali. Então, é isso que se faz, desmatamento é isso, né? E as duas últimas matérias que eu achei emblemáticas, quer dizer, não somos nós que estamos falando. Acho que a hora que sai no Lancet, a gente começa a ficar preocupado, né? Parece que é verdade, né? São revistas de credibilidade, né? Então, mostrando essa ameaça. Acho que talvez esse seja os maiores desafios que a gente tem que enfrentar. Como é que a gente consegue combinar desenvolvimento, modelo de desenvolvimento, mas, ao mesmo tempo, né, manter a integridade desses povos originais que já estavam aqui, né? Os estudos mostram, vários estudos arqueoetnológicos mostram que a população do Brasil era de cerca de 5 milhões de pessoas quando chegaram aqui, os portugueses, né? A Península Ibérica tinha uma densidade demográfica semelhante ao que tinha das Américas, tinha gente pra caramba aqui, né? Morreu muita gente de doença, né? Varíola, etc. Fala. É uma foto aérea do entorno, né? Não, este mapa, esse aqui é o Parque do Xingu, né? Aqui já era Carapó, a gente vai até aqui. Essa parte vermelha é o desmatamento no entorno. Isto aqui é só um exemplo de como é o que é vermelho? É esse tipo de coisa. É a terra nua, é a terra pelada, né? Alguns mais pessimistas estão dizendo que se a gente continuar nesse ritmo de desmatamento, não tem mais volta. Vamos chegar a um ponto que eles chamam do death watch, né? Mas eu não sei se é bem assim, né? Eu só sei que a gente precisa ter um alerta que a gente precisa equilibrar as coisas, né? Isso é o que eu sempre penso, né? O que a gente conversa. Os índios estão a fim de conversar, né? Eles querem conversar. Eles querem eu quero entender o seu, mas sem deixar de ser o que sou eu. É isso que eles falam o tempo inteiro, né? Então, este avanço, né, muitas vezes pode nos deixar em situações... É um certo imediatismo. Às vezes eu vejo que a gente ainda acha que o Brasil e a Amazônia é um grande almoxarifado, que quando acabou o meu material, eu vou lá e pego mais um pouco. Mas nos maiores almoxarifados também esgotam seus estoques, né? Então, este é o recado maior, que a gente está extremamente preocupado com esse tipo de coisa. Temos trabalhado com agrotóxicos, né, que é o último desafio, né, medindo agrotóxicos, e estamos achando níveis preocupantes de glifosato, né, e de outros venenos em todas as águas, inclusive nos poços tubulares cavados pelo Ministério da Saúde dentro do Parque do Xingu, né? Quer dizer, claro que ainda estão dentro dos níveis toleráveis, etc. O Brasil é bastante permissivo nisso, né? Mas sempre acima dos níveis, por exemplo, permitidos pelos países da União Europeia, né? E isso aqui é emblemático, isso é uma foto de ontem, né? Em que os índios entendem a importância do SUS, entendem a importância da política de saúde indígena, e estavam as mulheres indígenas no movimento em Brasília. Eu achei essa foto bacana, foi um amigo que me mandou pelo WhatsApp, eu resolvi pôr, né? Pegando uma sombrinha aqui, elas estão ali no Ministério da Saúde para conversar com a secretária, para conversar com o ministro, para dizer assim, ó, vamos manter a nossa saúde, assim por diante, o pessoal quer dialogar, né? Porque realmente é um grande avanço e foi muito importante isso. Gente, acho que era isso. A gente continua trabalhando junto com ele, isso aqui é um pajé, né? E trabalhando as duas medicinas. Isto aqui é um momento que eu tenho uma enfermeira do projeto e um pajé trabalhando para aliviar o sofrimento da mesma pessoa, tá? Acho que era isso, gente. Desculpa.